Aí sim, hoje é quinta-feira, dia de estreias nos cinemas, e o Jalel Barbosa, especialista no assunto, veio contar pra gente as novidades da Telona. Boa tarde, Jalel. Tudo bom, Michele? Tudo já. Quantas estreias a gente tem hoje? Temos 4 estreias, apesar que Vingadores continua em cartaz. Continua roubando sala de cinema. Continua roubando, quem ainda não assistiu, dá pra assistir Vingadores. Eu tenho que correr, porque eu ainda não vi, gente, eu não quero saber de spoiler. Não precisa correr tanto não, que ainda vai ficar um tempo. Viu? O vai negócio ficar um tempo. tá que tá, hein? Vai bater todos os recordes. Agora vamos falar das estreias da semana. A primeira grande estreia é o filme Kardec, que é a cinebiografia do famoso Allan Kardec, né? Que não é assim, ele não é o criador do espiritismo, porque isso de diálogo com o sobrenatural, de falar com espíritos, ter esse diálogo mais direto, já existia, mas ele é uma espécie... Ele colocou uma coisa didática, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ele, de certa forma, criou um modelo para o espiritismo através do seu primeiro livro, né? O Livro dos Espíritos. E para começar com um dado importante, não chamava Allan Kardec, ele chamava Hippolyte, não sei, Leon Desinhard Rivail. E ele assume esse nome, Allan Kardec, quando ele assume também essa personalidade que ele vai encontrar aos 50 anos de idade. Essa mudança dele de professor para ser um estudioso do espiritismo se dá aos 50 anos de idade, e é disso que que o filme trata. Desse momento de descoberta do Allan Kardec e de sua passagem do ceticismo, que ele era um cara bastante cético, para a fé, para a crença, assim. Então conta toda essa história dele, da sua conversão e tudo, e o filme tem um antagonista também, essa força que funciona contra o protagonista, que é o Allan Kardec. E no filme o antagonista é a Igreja Católica, que teve muita revolta na época que o Allan Kardec começou a ficar mais conhecido, assim, os fiéis da igreja promoviam muitas ações contra ele e tudo. E o diretor desse filme, o Wagner Assis, é aquele que dirigiu aquele outro filme chamado Nosso Lar. Teve uma boa bilheteria na época também que estreou nos cinemas, né? Quem quiser conhecer um pouquinho da história do Kardec, já fica bem fácil, né? Exatamente. O filme teve muitas cenas gravadas na França e tudo. Olha que legal. Foi uma super produção. Vamos falar agora de um outro filme estreando, esse americano, John Wick 3 Parabellum. É uma franquia que é essa mina de ouro do cinema americano, que são as franquias, né? Para que ganhar dinheiro com um filme, você pode ganhar com 2, com 3, com 4. E esse é um dos casos dele, é uma franquia da história do John Wick. Para quem não conhece, ele é tipo o maior assassino do mundo e procurado no mundo inteiro por várias polícias. Keanu Reeves, exatamente. E esse terceiro filme é uma continuação do segundo. Você pode falar, claro, é uma franquia, lógico que vai ser uma continuação, mas tem filmes que são menos continuação, ou seja, ele vai contando outra história, que vai agregando aquele universo. Esse filme não, ele começa exatamente aonde acabou o segundo. Ou seja, vamos assistir o primeiro para entender direito assistir o primeiro, assistir o segundo para assistir esse. Porque onde que esse filme começa? No assassinato do chefão da máfia que ele assassinou no filme 2, que é o Santino D'Antonio. Ele matou esse cara no Hotel Continental e agora simplesmente a alta cúpula, que é o nome da máfia lá que persegue ele, que é a cabeça dele por tudo. E quanto que vale a morte do John Wick? 14 milhões de dólares. Tá bom, hein? Tá bom, né? Aí ele tem que lutar contra a força desse império para poder sobreviver e poder matar seus inimigos. Agora, dei só também uma referência, que é um filme bastante colorido, bastante gráficos, e as pessoas fazem uma referência que parece que você está jogando videogame e que o John Wick está passando de fases, assim. Eles chamam isso de neo-noir. Olha, realmente, vários cenários diferentes. Assim. Exatamente, tem a Halle Bailey também, então Keanu Reeves, Matrix, tem um time bacana aí. John Wick Parabellum. E Parabellum significa preparar para a guerra. É isso que significa essa palavra. Terceiro filme, muito interessante, chama Ugly Dolls. É uma animação, e como eu sempre digo aqui, não é só para criança, porque elas sempre trazem uma mensagem. A mensagem desse filme é muito interessante. Ugly Dolls, o título veio em inglês mesmo, mas se a gente fosse traduzir assim, seria como bonecos feios. Bonecas feias. E o que acontece? É uma fábrica de bonecos de pano, assim, que eles estão na esteira sendo fabricados. De vez em quando algum não funciona, né? E sai um olho errado, ou não é preenchido direito, e aí ele vai para um depósito. E nesse depósito que eles vão, é uma cidade
A cidade chama Uglyville, como se fosse cidade dos feios, cidade feia, alguma coisa assim. E lá só ficam os bonecos feios. Os mal acabados. Os mal acabados. Só que uma dessas bonequinhas feias, ela tem um insight, assim, uma visão de que existe um mundo depois dali. E ela tem que convencer todo mundo que em algum lugar eles vão ser melhor tratados. Porque eles têm um problema de aceitação, porque eles se acham feios. Eles acham que eles não são merecedores, e isso tudo. E essa personagem principal, ela fala, não, tem um outro lugar onde a gente pode ir e que a gente vai conseguir lidar melhor com isso e tal. E para eles chegar nesse lugar, eles têm que passar por um cano escuro, sabe? Então a mensagem do filme é assim, que bacana, as coisas são difíceis, a gente tem problema mesmo, mas depois de um período escuro a gente vai encontrar a luz. Que as diferenças assim não são fim. Exatamente. Ele até tem uma frase no filme que eles falam, os nossos defeitos são o que torna a gente específico. É através dos nossos defeitos que a gente tem identidade. Então não é uma coisa pra gente negar, é uma coisa pra gente assumir e sou isso mesmo e o que eu vou fazer com isso. Então não vá achando que você vai ver, apesar de o filme ser classificação indicativa 6 anos, não vá achando que você vai ver um filme que não tem nada pra dizer. Botar a meninada pra pensar, pra refletir sobre isso. Exatamente. É muito bacana essa mensagem. Agora o último filme que não tem nada a ver com isso, é um filme do estilo que a Michelle gosta, filme de susto. Não gosto mesmo. Mas... Só que não, né? Só que não. Qual a diferença? Que é um filme de terror ou horror brasileiro. Ele chama A Sombra do Pai, indicado para maiores de 16 anos, e conta a história de uma criança que acabou de perder a mãe. Ela tem um pai também, o pai está viúvo, só que o pai fica doente. E essa menina, que tem 9 anos, começa a ficar, de certa forma, responsável pelo pai também. E qual que é o dilema? Ela sente muita saudade da mãe. Ela quer que a mãe volte, reza para os anjos para a mãe voltar e tudo. Só que o pai quer esquecer, o pai quer vencer o luto e fica tentando esquecer a mãe. E fica brigando com a filha. Não, eu não quero que você fique falando de sua mãe e tal. Só que ela começa a ter contatos com seres espirituais. Então, de certa forma, essa mãe que já foi começa, de certa forma, a rondar a casa dessa criança e o pai tem medo dela estar incorporando o espírito da mãe, alguma coisa nesse sentido, assim. Ele tem menos elementos de terror do que a gente está acostumado, então não tem, assim, sangue esguichando. É uma coisa mais sutil, tipo aquele do sentido, do sexto sentido. Exatamente. Uma coisa assim. Até mais sutil que aquele, não tem muito aquelas coisas de passando atrás de cortina, esse tipo de coisa. Mas ele insinua, ele deixa você tenso, assim, o tempo todo, assim. E é um filme de gênero brasileiro que a gente não está muito acostumado a ver, né? Verdade. E como a gente estava falando aqui antes de entrar no ar, essa semana são essas 4 estreias e filmes muito diferentes, né, Michelle? Filme para todo mundo. Tem para quase todo gosto aí, né? Quem gosta de filme de terror igual você, quem gosta de animação... Não, mas esse suspensezinho aí até dá para enfrentar. Até dá, não fico apavorado, não. Ô, Jalé, obrigada por... Eu que agradeço. Vamos lá. Qual o seu eleito da semana? Essa minha semana eu vou ficar com Ugly Dolls, essa animação, porque eu acho que ela tem uma mensagem muito bonita, né? Assim, que a gente precisa encarar nossos defeitos e problemas e seguir. Verdade, vou ver se eu consigo assistir. Meu querido, um ótimo fim de semana para você. Até semana que vem. Até semana que vem com mais filmes. Oba! Obrigada, partiu o cinema. Falou, tchau. Ó, a gente vai para o intervalo. No próximo bloco, o avião